Cedo aqui louvando ao Senhor junto com os irmãos. Como é gostoso. Eu vou falar aqui algumas situações e na medida que eu vou falando, você vai pensando. Se você está passando por alguma situação dessa que eu vou falar, ou se passou há pouco tempo atrás, tá? Então vocês vão prestando atenção. Depressão, síndrome do pânico, medo do futuro, da morte, das notícias dos jornais, de perder o emprego ou desemprego, se você já está desempregado, ansiedade, rancor, opressão, doença física, problema financeiro, perseguição, vítima de alguma injustiça, ou se você é o causador de alguma injustiça, tortura, luto, solidão. Se você tem algum parente que está longe do Senhor, vício. Se você tem sentimentos que você não queria ter, pensamentos que você não queria ter, desejos que você não queria ter, ou atitudes que você não queria ter. Eu falei aqui algumas das mazelas do nosso mundo. E eu poderia citar aqui a lista bem grande. E se você está passando por uma situação dessa, ou se passou, eu peço que você levante uma das suas mãos. Amém. E eu quero falar para você que levantou a sua mão, que eu orei para que você estivesse aqui nessa manhã. Orei para que vocês que estão passando por essa situação, ou que passaram há pouco tempo, para que vocês estivessem aqui nessa manhã. Porque a mensagem que eu trago é uma mensagem de esperança. E por que é uma mensagem de esperança? Porque nós vamos ler o livro de Apocalipse. Aí agora você tomou um susto. Eu já ouvi um ai Jesus aqui. E por que eu falei que é uma mensagem de esperança? E nós vamos ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é muitas vezes mal interpretado. Algumas pessoas acham que só diz respeito ao fim do mundo. E quando eu falo Apocalipse, você já pensa em prédio caindo, em avião caindo, e aquelas pessoas só vendo as roupas, aquele arrebatamento, aqueles filmes de Hollywood que a gente vê, deixado para trás. E aí você já fica com medo. Se eu olhar aqui na Bíblia de muita gente, aqui nós vamos ver a Bíblia bem surrada, marcada, e o livro de Apocalipse com as páginas coladas, ele nunca foi aberto. Acontece isso, porque nós temos uma visão errada do livro de Apocalipse. Muitas vezes a gente tem ouvido isso, e o livro de Apocalipse, muitas vezes ele é difícil de ser entendido, por quê? Porque ele usa uma linguagem muito figurada. Ele usa uma linguagem apocalíptica. Apocalipse é um estilo de linguagem. Então por isso que muitas vezes as pessoas não têm a compreensão correta. E aí você vê monstro, você vê a besta, você vê o número da besta, 666. E você vê muitas coisas e você fica assustado. Mas não, o livro de Apocalipse, ele é um livro de esperança. Nós vamos, abra aí, Apocalipse capítulo 1, e nós vamos entender, você vai entender o que eu estou dizendo. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, acharam? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia
E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então aqui nós já começamos a ver o que é o Apocalipse. Apocalipse é revelação. É revelar. Mostrar o que estava velado, o que estava escondido, o que estava tapado com um véu. Isso é o Apocalipse. É revelação. E aí, esse livro aqui, ele foi escrito por volta mais ou menos de 95 depois de Cristo, depois que Cristo, da era cristã. E o que acontece? Para quem esse livro foi escrito? Nós temos que entender isso. O Apocalipse ele não fala só do fim dos tempos, ele fala do presente. É por isso que muitas vezes nós temos uma visão errada do Apocalipse, que nós pensamos que ele está se tratando só do futuro. Não. As pessoas que querem saber do futuro procuram as ciganas, lei à mão, o horóscopo. Não é isso que o Apocalipse está dizendo. Apocalipse é revelação. Jesus Cristo, vendo a aflição do seu povo, ele decide mostrar a realidade, a verdadeira realidade. E o que acontece? Esse livro foi escrito para 7 igrejas da Ásia. Se coloquem no lugar dessas igrejas. Eles aceitaram a Cristo, se converteram, acharam que o reinado ali de Roma, em que eles eram escravos, iria acabar. E Jesus Cristo foi morto, elevado aos céus. Depois, no ano 70, o Império Romano destruiu totalmente a cidade de Jerusalém. Então imagina, nós colocamos a nossa vida na mão de alguém, queríamos que aquele era o Salvador, era aquele que iria mudar as nossas vidas, e Roma vem e destrói tudo. Não sobrou pedra sobre pedra, como Jesus já tinha dito na profecia dele. E é nesse contexto que o livro de Apocalipse é escrito. Porque as igrejas estavam passando por esses sofrimentos aqui que eu falei para vocês. As igrejas estavam passando pelos mesmos sofrimentos, e creio eu que maiores, porque alguns daqueles sofrimentos nós, graças a Deus, nós não passamos. Nessa época aqui, o imperador Domiciano de Roma, ele era um homem cruel. Os cristãos estavam sendo mortos na boca dos leões, vivos. Então, as igrejas estavam passando por sofrimento. E é nesse contexto aqui que Jesus chama João. Acompanhe o versículo 9. Nesse mesmo capítulo aí, o versículo 9, diz assim, João escrevendo, né? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João estava preso aqui na ilha de Pátimos por causa do Evangelho. No dia do Senhor, um domingo, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então Jesus vem do sofrimento da sua igreja, manda um anjo a João e fala: João, escreva para a minha igreja. E é isso aqui que começa o livro de Apocalipse. E interessante que quando Jesus escreve para as igrejas, ele escreve pessoalmente para cada uma das 7 igrejas. E ele faz ou uma exortação do que aquela igreja estava vivendo, ou um elogio. Então é interessante isso. Para a igreja de Éfeso, você pode... Nós não vamos ler, só para você se situar. A carta à igreja de Éfeso, capítulo 2. Qual que é a circunstância que Jesus coloca? Que Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha perseverado, suportava os sofrimentos, só que colocou esse detalhe: você abandonou o primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, Jesus faz questão de dizer aqui, capítulo 2, versículo 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês serão perseguidos durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Para a igreja de Esmirna, então, Jesus faz questão de alertar eles: vocês vão passar por sofrimento. Seja fiel até a morte. E aqui nós conhecemos a verdadeira palavra de Deus.
Jesus aqui não estava fazendo um culto para acabar com o sofrimento. Não tinha nenhuma placa, ó, se você está sofrendo, venha para a igreja. Hoje será um culto aqui, sexta-feira, o dia da libertação. Não. Quantas vezes temos visto isso no nosso tempo? Não. Fala, vocês vão sofrer. Seja fiel até a morte. E você ganhar a coroa da vida. É o que Jesus falou aqui para a igreja de Esmirna. Para a igreja de Pérgamo, ainda no capítulo 12, a partir do versículo 14. Jesus disse que aquela igreja era fiel. E aquela igreja de Pérgamo estava situada numa cidade onde Satanás dominava. Só que Jesus elogiou essa igreja. Olha, você é fiel em meio a uma cidade que Satanás domina. Mas Jesus faz uma observação. Tinha alguns homens perversos aí infiltrados no seu meio. Então Jesus vai falando de algumas igrejas. A igreja de Tiátira, Jesus elogia, tinha amor, serviço, fé, perseverança. Estava fazendo mais do que no começo, porém, tolerava os ensinos de Jezabel, que induzia os cristãos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. A igreja de Sardes, essa daqui quando a gente lê, por isso que a gente tem medo de Apocalipse, né? Jesus diz que a igreja de Sardes tinha fama de estar viva, mas estava morta. Olha que coisa. Porém, tinha alguns homens dignos. Então Jesus faz como se fala, um raio-x da igreja. A igreja estava achando que estava viva e vai estar mais morta, mas tinha ainda alguns cristãos fiéis a Deus. Isso é importante a gente frisar. A igreja de Filadélfia, também a gente conhece muito esse texto. Jesus disse que estava abrindo uma porta para a igreja de Filadélfia. E que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Era uma palavra para a igreja de Filadélfia. Isso é a profecia. Profecia, ela tem destino. Profecia, ela tem objetivo. Quantas vezes a gente ouve tanta profecia, profetadas a gente ouve. Eu vejo muito na internet os cantores gospels aí da época, coloca lá, em nome de Jesus, hoje será o dia. Aquilo não é profecia. Profecia não é numa esteira de produção, onde você fala para todo mundo. Isso é palavra ao vento. Isso aqui era profecia. Jesus vendo a igreja de Filadélfia, vendo o seu sofrimento, ele fala, estou abrindo uma porta para você. E eu mesmo já passei por essa situação. Logo no começo, quando eu me converti, eu estava aqui num culto de quarta-feira, de oração. E se a gente acha que nosso culto de oração é pouca gente, naquela época tinha menos gente ainda. Estava eu, o pastor Onésimo, irmão João, que ele não está mais aqui. Eu não sei o sobrenome dele, na minha época ele já não estava mais aqui. João Batista, esse mesmo. E se não me engano, não sei se o irmão Carlos estava aqui. E quando eu me converti, a minha situação era muito difícil. Eu tinha um emprego que eu trabalhava numa fábrica e passava por muita dificuldade. E aí nós orando aqui nesse culto de oração de quarta-feira, esse irmão João Batista orando, ele disse para mim, falei, irmão, estou vendo uma porta aberta para você, e Deus vai abrir essa porta. Olha isso, estava eu, ele e o pastor Onésimo. Isso é profecia. Passou alguns dias, eu tinha uma banca de jornal aqui na época depois. Passou alguns dias, apareceu lá a irmã Osana. Quem lembra da irmã Osana? Ela não está aqui, né? Apareceu lá na minha banca. Eu estava trabalhando no dia normal. Falei, Du, eu estava lendo a Bíblia na minha casa. Eu estava lavando louça. Eu lembro que ela me falou. Ela chegou chorando lá na minha banca. E Jesus mandou eu vir aqui falar algo para você. E eu falei, ok, deixa eu sentar aqui, deixa eu pegar o banco. Ela abriu nessa palavra: a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, isso é uma profecia. E muitos irmãos aqui sabem que isso daqui era uma oferta de emprego que eu estava recebendo. E através do irmão Nelson, ele me abriu um emprego, e eu consegui um emprego na TIM, como analista de sistema, sem ter faculdade, sem ter experiência, e aquele emprego mudou minha vida. Então isso é profecia, a gente deve conhecer. Não é palavras ao vento. Estão entendendo? E aí, para finalizar aqui no livro de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, outra palavra duríssima. Jesus disse que aquela igreja não era nem fria e nem quente. Ela era morna.
e o Senhor estava a ponto de vomitar ela da boca dele. Olha que palavra difícil, mas é sempre uma palavra de esperança, de abrir o olho. É isso que Jesus, o objetivo de Cristo era falar isso para as igrejas. Veja a real situação da igreja. Veja o que você está passando, o seu sofrimento. Eu tenho ciência do seu sofrimento. Abra o olho. Então, Jesus disse todas essas coisas. E aí, João vendo tudo isso. Imagina, ele escrevendo todas essas cartas. Aí chegamos aqui no capítulo 4 do livro de Apocalipse. As igrejas passando por todos esses sofrimentos, ainda passando por mazelas maiores, passando por homens infiltrados na igreja, com ensinamentos errados, além de todos os sofrimentos ainda tinham esses, sendo mortos, devorados, sofrendo solidão, perda, tristeza. E João também passava por tudo isso. Ele estava preso, ele estava sozinho numa ilha, ele via a situação da igreja. E assim passaram 90 anos que Jesus tinha subido ao céu, e a igreja só sofria. E não é muito diferente do que a gente vive hoje. E aí chegamos no capítulo 4. Aí Jesus, vendo tudo isso, fala: João, vem aqui. Ele já tinha escrito algumas coisas para a igreja, fala: mas agora eu quero te mostrar algo a mais. Eu quero te mostrar, João, algo que olho nenhum viu, e nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou, João. Para que você veja a realidade. Não é essa situação que você está passando, João, é momentânea. Essa situação de sofrimento não é a realidade, João. Eu vou te mostrar que todas as coisas estão debaixo dos meus pés, João, para você crer, para você ter esperança, para que você viva pela fé, para que você não viva pelas coisas que você está vendo. Eu vou te mostrar. E aí, João aqui, aí Jesus no capítulo 4, João diz assim, acompanha comigo. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspis ardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circuncidava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 anciões, 24 tronos, e assentado neles haviam 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. E aí, João vai descrevendo aquela visão magnífica que ele teve. Fala: João, olha isso, João. Aqui não há crise financeira. João, aqui não há sofrimento. Olha isso e escreva para as igrejas que estão sofrendo. Essa é a realidade do mundo. E aqui, nessa visão que João teve, haveria um julgamento. Acompanha no versículo 5. Então vi no capítulo 5, melhor. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes
E os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Olha isso, João. Aqui não há sofrimento, todos estão louvando. Eu tenho domínio de tudo. Eu tenho domínio da história. Vocês estão entendendo? João, olha para cá, você está ansioso. João, olha para cá, você está com medo do seu chefe. João, olha para mim, você está com medo de ficar doente. Olha essa realidade aqui, isso aqui. Meu pai está vendo tudo. As taças de incenso, as taças de ouro estão cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu estou vendo, eu estou ouvindo todas as orações dos meus filhos que estão sofrendo. Eu sei de tudo. E é nessa visão que João é recebido, que nós temos que ter também. Paulo, em 2 Coríntios 4,16 diz assim: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O mesmo Paulo em Romanos 8 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meus queridos, o que essa palavra, essa mensagem está nos dizendo hoje? Para de olhar para o sofrimento, para de olhar para as coisas que você está vendo aqui, para de olhar para as injustiças, para de olhar para o governo, para de olhar para a crise financeira. Olha para o céu. Tudo já está escrito. Nosso destino já está garantido. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos não podem se comparar com a glória de Deus, com a glória que nós viveremos. E aí você pode estar dizendo: ah, tudo bem, mas Paulo não passou pelo que eu passei. Paulo não está sofrendo o que eu sofri. Ah, se ele tivesse sofrendo o que eu sofri, eu duvido que ele falava isso. Será? Vamos ver aqui, acompanha comigo, eu faço questão. 2 Coríntios capítulo 11. Volta um pouco aí, fica com o livro de Apocalipse aí aberto um dedinho que nós vamos voltar nele. Mas vamos ver o que esse Paulo sofreu. Esse Paulo que disse que os sofrimentos que ele estava passando era leve e momentâneo. 2 Coríntios 2, capítulo 11. 2 Coríntios 2, no capítulo 11, diz assim no versículo... 2 Coríntios 11, versículo... 2 Coríntios... Desculpa. 2 Coríntios capítulo 11... Desculpa. 2 Coríntios capítulo 11... versículo 23, a partir dele, diz assim, a partir parte B do versículo 23 do capítulo 11: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios,
Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Esse daqui é Paulo, que diz que os sofrimentos dele era leve e momentâneo, e que esses sofrimentos não poderiam se comparar com a glória que em nós será revelada. Amém, meus queridos? É essa visão que o crente deve ter. O sofrimento, ele vai acontecer. Quem disse isso é mentiroso. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Foi isso que ele mostrou para João. João, olha aqui, João, eu venci o mundo, e vocês vencerão também. Seja fiel, é o que ele está dizendo. E aí esse mesmo Paulo aqui, continuando no capítulo 12, isso aqui é muito interessante. No capítulo 12 aí, acho que na mesma folha que você está, no versículo 7, Paulo ele vem falando que ele teve uma visão muito parecida, creio eu, com a de João, em que ele viu o céu, ele viu o trono do céu. E aí no versículo 7 ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Oh, glória! É isso aqui que é o Evangelho verdadeiro. Interessante que Deus não tirou esse espinho na carne de Paulo. Quantas vezes, amor, eu sei que quantos dos irmãos aqui passam por sofrimentos, anos. E muitas vezes a gente pensa, chega até a pensar: aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? É por isso que Jesus mostrou essa revelação a João. Porque nós iríamos passar por sofrimentos, e às vezes sofrimentos duradouros. Coisas que nós não entendemos, mas nós temos que confiar. Quando eu me converti, eu posso falar por mim, eu sei que você tem muitas experiências dessas. Eu cheguei aqui, eu estava com depressão. Eu acho que é isso. Eu tinha alguns problemas psicológicos, estava triste, amargurado. Eu cheguei aqui na igreja. E aí, eu conheci a Cristo. Aquele Edu não é mais o Edu, é outro Edu. Eu não fui transformado, ele me fez outro. Só que, já faz quase 10 anos já que eu me converti. Aquelas coisas que eu sentia no começo, aquelas sensações, aqueles problemas que nem eu sei dizer. A gente tem problema que a gente nem nós mesmos sabemos explicar, não é? E aí o Espírito Santo faz isso com gemidos inexprimíveis. E vira e mexe, quando eu estou me achando o cara, quando eu estou ficando longe do Senhor, a minha filha está aqui, ela sabe muito bem disso. Eu passo por esses problemas de novo. Eu passo por essas situações de tristeza, de angústia na alma. E aí no começo eu não entendia. Eu falei: Senhor, eu me converti. O Senhor transformou a minha vida. E o Senhor não me curou ainda. E aí conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo. Sempre quando eu estava me distanciando de Cristo, e é isso até hoje, irmãos. Sempre quando eu estou me distanciando de Cristo, o Senhor me devolve esse espinho na cara, essa angústia, essa tristeza. E aí eu volto para os pés do Senhor. Então você começa a entender o porquê também do sofrimento. Se eu não tivesse mais esse sofrimento, ainda hoje,
Foi o que aconteceu com Paulo. O objetivo daquele espinho da carne era para ele não se alegrar. O objetivo do meu espinho é para mim não me afastar de Deus. E o seu? Não sei. O seu sofrimento eu não sei. Mas Deus tem um propósito. Deus sabe de tudo, Ele está vendo. As taças de ouro estão cheias de incenso, que são as suas orações. E aí você vai entendendo, você vai crendo, você vai vivendo não pelo aquilo que você está vendo, mas pelo aquilo que não se vê. E sempre quando eu tenho quando eu passo por esses problemas, a primeira coisa que me vem na mente é o céu. Ah, Senhor, naquele dia eu nunca mais terei isso. Naquele dia, Senhor, eu nunca mais terei medo. Naquele dia eu nunca mais terei dor. Naquele dia eu nunca mais terei choro. Naquele dia eu nunca mais terei angústia. É isso que fortalece o cristão. E é isso que Jesus mostrou para João. Fale para aquelas igrejas que está tudo escrito. Está tudo garantido. E é isso que vai dar força. E aí você pensa, mas isso é uma loucura. E é uma loucura mesmo. A irmã que passou por um problema de doença, está aqui na igreja louvando. A outro irmão que perdeu o filho, está na igreja louvando. O rapaz que está desempregado, está na igreja louvando. É loucura? É loucura. Porque a palavra de Deus é loucura para quem não quer. É isso que a palavra nos diz. Alegrem-se no Senhor. A situação não mudou. Eu não estou falando aqui que essa situação vai mudar. Eu não sei. Nada pode mudar na sua vida. Mas você tem que sair daqui hoje se alegrando no Senhor. É isso que o verdadeiro cristão tem que viver. Eu não sei se você chegou a ver. Há uns 2 meses atrás, quando teve aqueles ataques do Estado Islâmico, que muitos cristãos morreram, e mortes cruéis. Eu não sei se você viu a entrevista de um irmão de 2 vítimas daquela. Entrevistaram ele. Levaram ele lá no programa. E ele falou, olha, para mim, ele perdeu 2 irmãos, tá? Queimado, morto, com a cabeça decapitada. Para mim, para minha família, para minha igreja, para minha comunidade, é um orgulho ter 2 irmãos que morreram por causa de Cristo. É um orgulho. Olha isso. Você sabe por quê? Porque esse irmão, ele vive com a perspectiva do céu. Ele vive com um olhar fito no céu. E é esse sentimento, é isso que nós devemos viver, porque a nossa luta aqui na terra não é fácil. Nós iremos passar por tudo isso. Um outro contexto de nós vivemos com esse olhar do céu, quando passamos por injustiça. Aqui, como nós lemos, aconteceria um julgamento em que Deus abriria os 7 selos e toda a terra seria julgada. A palavra de Deus diz em Romanos 12: amados, nunca procurem se vingar, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz ao Senhor. Quando a gente vive com o olhar da perspectiva do céu, nossa vida muda. Aquele que nos faz injustiça, nós não vamos retribuir da mesma forma. Do Senhor é a justiça. Tudo está nas mãos dele. Um outro ponto. Paulo diz assim em 2 Coríntios: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado o Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Consideremos os outros agora não mais como perspectiva humana, mas dos olhos de Deus. E aí nós conseguimos olhar muitas coisas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós vemos muita barbárie na TV. Só que nós temos que ter essa visão, que há uma luta espiritual. Nós já estudamos isso aqui. Há um tempo atrás eu li no Facebook, e infelizmente era de alguém aqui dessa igreja, notícia do Xambinha, que ele tinha estrupado, ele tinha matado, feito com uma menina. E aí uma pessoa aqui da igreja colocou:
E aí? E se fosse sua filha? Esse cara merece a morte. Aí eu fiquei pensando, o que é isso? Esse Champinha, se um dia ele se converter, ele vai para o céu, e ele vai estar sentado ao lado desse irmão que falou isso. E aí, se tiver pastor lá no céu, ele vai, que não tem, eu fiquei imaginando, ele vai falar, olha para o seu irmão, fala que Jesus ama ele e você também. É isso que vai acontecer. Nós devemos olhar o mundo com a visão do céu. Esse Champinha nada mais é, nada menos do que igual aquele endemoniado gadareno, que se um dia ele se converter, o Senhor fará dele outra pessoa. E olha quantas situações nós vamos ver na nossa vida se a gente viver com essa perspectiva do céu. Quantas coisas vão mudar? 1 João diz, jovem, eu escrevo a vocês porque vocês venceram o maligno. Quantas vezes a gente ouve isso? E é o que Jesus está mostrando para João. Eu venci o maligno e vocês vão vencer. Jovens, está tudo garantido. Para finalizar, eu encerro para nós lermos capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21. Que interessante. Nós chegamos aqui com os nossos sofrimentos. Muito provavelmente sairemos com eles. Mas a nossa mente sairá diferente. Nossa visão sairá diferente daqui. Apocalipse capítulo 21. Depois de tudo isso, ainda tinha mais para mostrar para João. E aí ele escreve: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém, meus queridos? Amém. Que essa palavra nos encha de esperança. Que essa palavra faça com que a gente mude o nosso modo de pensar, o nosso olhar. E saber que o nosso Deus já... tudo está escrito. Toda a história está escrita. Nada do que acontece na sua vida está passando despercebido por Deus. E isso nos dá confiança para seguir em frente. Amém?